Olá, somos estudantes do curso de Biologia da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e esse vídeo faz parte da disciplina Bioquímica Básica para Ciências Biológicas Noturno, ministrada pela professora doutora Ravena Nascimento. A importância da proteína spike para a produção de vacinas. Por que entender como essa proteína funciona é importante para a produção das vacinas contra o novo coronavírus? Antes de falarmos sobre a proteína spike, vamos entender um pouco mais quem são os coronavírus e sobre a Covid-19. Os coronavírus fazem parte de uma família de vírus, coronaviridae, que causam infecções respiratórias. Em humanos, foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, apenas em 1965 o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia aparecendo uma coroa. Os primeiros casos do novo coronavírus SARS-CoV-2 tiveram origem na cidade de Wuhan, localizada na China, e foram relatados na virada do ano de 2019 para 2020. Daí em diante, a incidência das ocorrências aumentou de maneira exponencial nas primeiras semanas. Ainda não está completamente elucidado como esse novo vírus passou a infectar pessoas na China. Contudo, não é algo incomum que vírus que infectam outros animais sofram mutações e se tornem capazes de infectar seres humanos. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo como toque, aperto de mão ou abraço, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. O período médio de incubação por coronavírus é de 3 a 5 dias, com intervalos que chegam a 12 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção. A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV-2 é em média de 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares sugerem que a transmissão pode ocorrer mesmo em casos assintomáticos, ou seja, sem o aparecimento de sinais e sintomas. O diagnóstico do coronavírus é feito a partir da coleta de amostras de secreções. Após a coleta, o material é testado, podendo ser por PCR-LAMP, que utiliza amostras de salivas, RT-PCR ou teste de antígeno, vulgo teste rápido. Apesar de serem testes diferentes, ambos últimos utilizam amostras nasofaríngeas, da região nasal e da faringe, a garganta, que são coletadas a partir do suave, que é um cotonete longo e esterilizado. Em seguida, os resultados são analisados e passados ao paciente. Dentre os testes citados, o teste de antígeno ou teste rápido é o menos preciso. A Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, afeta diferentes pessoas de diferentes maneiras. A maioria das pessoas infectadas geralmente apresentam sintomas leves a moderados da doença e não precisam ser hospitalizadas. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e cansaço. Não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus humanos. É indicado repouso e o consumo de bastante água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso, como, por exemplo, o uso de medicamento para dor e febre, antitérmicos e analgésicos, e o uso de umidificador no quarto ou banho quente para auxiliar no alívio da dor de garganta e tosse. Agora, já sabemos um pouco mais sobre a Covid-19 e o coronavírus. Você já deve ter ouvido nos jornais ou lido em algum lugar sobre a proteína spike. Mas afinal, quem é essa proteína e qual a sua relação com a doença causada pelo coronavírus? A proteína spike é uma das principais atuantes no processo fisiopatológico da doença. Como sabemos, as proteínas possuem diversas formas e suas estruturas podem ser primária, secundária, terciária e quaternária, sendo somente as duas últimas ativas. Além disso, elas possuem diversas funções nas células e também fazem parte da composição de vírus. Na célula eucarionte, por exemplo, as proteínas podem atuar como transmembranas ou proteínas de superfície, que, a partir do contato com moléculas sinalizadoras, irão ativar a resposta celular, desencadeando diversas cascatas ou mecanismos celulares. A proteína spike, ou proteína S, aqui em questão, está presente na superfície do SARS-CoV-2 e tem afinidade química com a proteína ECA2, enzima conversora de angiotensina 2, que está presente nas células eucarióticas. Essa afinidade favorece a entrada do vírus nas células hospedeiras e pode levar a diversos danos teciduais e celulares. A interação entre a proteína S e a ECA2 ocorre de forma semelhante ao mecanismo chave-fechadura, pois precisa de especificidade e afinidade para que o vírus, através dessa ligação, possa entrar na célula e atuar.
A ECA2 está presente em diversos tecidos e células humanas, como pulmões, rins, coração, fígado, trato intestinal, epitélio. E em pessoas com doenças como diabetes e hipertensão, a presença dessa proteína pode ser ainda maior. Por isso, deve-se ter ainda mais cautela quanto à Covid-19 quando as possuem. Sabendo disso, é mais simples entender o porquê que o vírus possui mais afinidade por tais tecidos e células humanas e pode causar diversos danos. Por ser uma doença relativamente nova, para que os estudos pudessem avançar, foi preciso conhecer o genoma viral e o processo pelo qual ocorre a infecção. Dito isso, a proteína Spike foi um dos grandes avanços para entender não somente a fisiopatologia, mas também para que fosse possível a produção de vacinas e, além disso, fármacos como formas preventivas e terapêuticas. Agora que você já entendeu o que são os coronavírus, um pouco mais sobre a Covid-19 e a interação entre a proteína Spike e a proteína ECA2, vamos entender um pouquinho mais sobre as vacinas? Coronavac. Para criar a vacina da Coronavac, os pesquisadores inicialmente coletaram amostras do vírus de pacientes infectados para servir de base para a vacina. Essa vacina tinha como missão ensinar o sistema imune a se defender de um agente infeccioso. A vacina é feita com um vírus inativado. Ele é cultivado e multiplicado numa cultura de células e depois inativado por meio de calor ou produto químico. A Coronavac realiza esse processo ao estimular a produção de anticorpos que se ligam à proteína Spike. Vale salientar que, após ser injetado no corpo humano, a Coronavac não é capaz de causar a Covid-19, já que o vírus encontra-se inativo, portanto incapaz de replicar-se. Ela utiliza o mecanismo da maioria das vacinas atuais no Brasil. Entretanto, uma vez dentro do organismo, o vírus inativado é fagocitado por um tipo de célula especializada no sistema imune, a célula apresentadora de antígeno. Esta célula desmonta, vamos assim dizer, o vírus e expõe alguns de seus fragmentos na superfície de sua membrana. Assim como a Coronavac e como a maioria das outras vacinas, ela tem uma missão de ensinar ao sistema imune de como se defender de um agente infeccioso, atuando de forma ativa, como uma vacina. Tanto a Coronavac como a vacina da Oxford fazem isso ao estimular a produção de anticorpos que se ligam na proteína de superfície denominada proteína Spike, peça-chave para a entrada do vírus na célula. A vacina de Oxford é baseada nas instruções genéticas do vírus para sintetizar a proteína Spike. Pfizer utiliza uma nova tecnologia de produção de vacinas, que consiste basicamente em uma ação de transcrição do RNA introduzido pela vacina. Primeiro, gera-se uma sequência de RNA mensageiro que codifica a proteína Spike viral. Em seguida, essa sequência, envolta por uma capa lipídica, funciona como base para que o organismo possa usar e produzir proteína S. Essa capa facilita a entrada do material na célula por ter afinidade com a membrana plasmática, composta por fosfolipídios, além de protegê-lo. Após isso, o RNA mensageiro da vacina irá ser transcrito pelos ribossomos e produzirá inúmeras cópias da proteína Spike. Nesse contexto, tais cópias vão para o meio extracelular e funcionarão como antígeno para estimular as células do sistema imunológico a produzir imunoglobulinas, ou anticorpos, que irão atuar no organismo quando de fato entrarem em contato com o vírus. Por fim, sabemos que essa é uma doença grave, com alto índice de propagação. Então, para evitar que essa doença se prolifere, faça sua parte. Lave suas mãos com frequência, use sabão e água ou álcool em gel. Mantenha uma distância segura de 1,5 m. O cuidado se redobra se as pessoas estiverem tossindo ou espirrando. Use máscara, não toque nos olhos, nariz ou boca. Cubra seu nariz e boca com o braço dobrado ou um lenço ao tossir ou espirrar. Procure atendimento médico se tiver febre, tosse e dificuldade para respirar. E se puder, fique em casa.